Bom dia a todos. A gente vai dar início hoje à última parte do curso. Vamos falar um pouquinho de cromatografia gasosa. A gente já discutiu fundamentos, cromatografia líquida de alta eficiência, eletroforese capilar e cromatografia em papel. Nós vamos deixar o material e discutir a parte. Então a gente vai ter algumas aulas agora para encerrar falando um pouco de cromatografia gasosa. Bom, primeiramente, assim como em cromatografia líquida, a gente deve iniciar o estudo da cromatografia gasosa definindo quais misturas, quais amostras a gente pode separar, analisar para cromatografia gasosa. Em cromatografia gasosa, como o próprio nome diz, a fase móvel sempre é um gás, um vapor. A cromatografia líquida sempre é um líquido. As fases estacionárias, em ambos os casos, em ambas modalidades, podem ser líquidos ou sólidos. Bom, em cromatografias líquidas, voltando um pouco mais atrás, qual a demanda fundamental para uma mistura ser separada por essa técnica, por qualquer uma das modalidades dessa técnica? Os constituintes dessa mistura têm que ser parcialmente solúveis, pelo menos na fase móvel que você vai usar. Então, deve existir uma fase móvel líquida que dissolva, pelo menos parcialmente, os solutos da sua amostra para eles serem arrastados pela coluna cromatográfica. No caso da cromatografia gasosa, valeria o mesmo raciocínio. Para uma substância poder ser arrastada com um fluxo de gás, ela teria de se dissolver, pelo menos parcialmente, nesse fluxo de gás. Aqui começa a diferença fundamental entre cromatografia gasosa e líquido, sob aspecto básico, sob aspecto de princípio geral. Um líquido age como um solvente. Ele tem uma densidade grande comparada a um gás, 3 ordens de grandeza, tipicamente maior. Líquidos têm densidades tipicamente de grama por mililitro, gases têm densidades típicas de grama por litro, e a energia cinética das moléculas de um líquido é muito menor que a energia cinética das moléculas do gás, ou seja, quando há colisão entre moléculas do solvente líquido de um soluto, a tendência é que haja interação efetiva entre elas, eventualmente até solvatação. Um gás e um soluto nele dissolvido, a tendência, quando há colisões, quando as moléculas chegam mais perto, é que elas sejam colisões elásticas. Não há interação efetiva entre moléculas do gás solvente e de solutos nele dissolvido. A combinação desses dois efeitos, baixa densidade, ou seja, tem muito pouca molécula, é um deserto de moléculas em termos comparativos no gás, e alta energia cinética dessas moléculas, faz com que o gás não haja como um solvente, ele não solvata. Ele não tem, a natureza do gás não tem praticamente qualquer efeito na definição da solubilidade de substâncias nele. Na verdade, a gente nem diz solubilidade, a gente diz volatilidade, volatilização, evaporação. Quais substâncias a gente consegue dissolver em uma fase gasosa, então? Substâncias que sejam voláteis, que tenham pressão de vapor suficientemente alta naquela temperatura em que você esteja, que representem uma concentração apreciável delas na fase vapor, ou seja, cromatografia gasosa serve para separar misturas cujos constituintes sejam voláteis, evaporáveis, tenham uma pressão de vapor mínima, uma pressão de vapor mensurável na temperatura em que você está trabalhando. Quer dizer, GC vai ser aplicável para separar e analisar misturas que têm uma pressão de vapor mínima a certa temperatura, a temperatura que você consiga trabalhar. De modo geral, substâncias cujos constituintes tenham pontos de ebulição de até 300 graus e que sejam termicamente estáveis são suscetíveis a ser analisados por cromatografia gasosa. O que tem a ver o ponto de ebulição com essa discussão? O ponto de ebulição ele depende da pressão de vapor. O ponto de ebulição, na verdade, é a temperatura na qual a pressão de vapor de determinada substância atinge a pressão atmosférica, a pressão externa. Então, vale como um indicador geral de pressões de vapor. Uma substância que tem um ponto de ebulição baixo tenderá a ter pressões de vapor mais baixas em qualquer temperatura, de uma aproximação bem grosseira, claro, do que outro que tenha pontos de ebulição mais altos.
De modo geral, a gente pode separar por cromatografia gasosa misturas cujos constituintes tenham pressão de vapor maior ou igual a aproximadamente 10 torr, 10 milímetros de mercúrio, na temperatura de operação. Então, aqui a gente já tem duas considerações que a gente tem que tomar cuidado, que vão ficar bem a gente vai discutir mais à frente. Enquanto em cromatografia líquida, as separações a gente consegue regular a seletividade, a gente consegue atingir a seletividade, selecionando fase móvel, fase estacionária, de modo que eu tenha interações diferentes, regulando a força da fase móvel. Em cromatografia gasosa não adianta mexer na identidade da fase móvel, que no caso a gente nem chama mais de fase móvel, a gente chama de gás de arraste, como a gente vai falar mais para frente. Qualquer gás de arraste vai agir igualmente, em tese, sobre a seletividade, não vai ter efeito sobre a seletividade, sobre os tempos de retenção. Além do que, a volatilidade, ou seja, a pressão de vapor, ela depende da natureza do analito, da sua estrutura e também da temperatura. Ou seja, a temperatura em que se encontra a coluna cromatográfica determina a pressão de vapor, que determina a solubilidade, entre aspas, no gás de arraste, que determina a maior ou menor retenção. Então, aumento de temperatura é análogo em cromatografia gasosa a aumento da força da fase móvel em cromatografia líquida. Cromatografia líquida, a gente otimiza uma separação selecionando uma fase estacionária adequada e depois otimizando a força da fase móvel. Em cromatografia gasosa, seleciona-se uma fase estacionária que vá ser seletiva para aqueles analíticos e depois aprimora-se essa separação, ajustando-se a temperatura em que ela ocorre. É análogo a ajustar a força da fase móvel em cromatografia líquida. Para a gente estudar a cromatografia gasosa, a gente vai seguir mais ou menos a mesma abordagem que a gente usou em cromatografia líquida de alta eficiência. A gente vai iniciar a discussão discutindo a instrumentação básica, os principais constituintes do cromatógrafo a gás, Lembrando aqui que, assim como o cromatógrafo a líquido é o instrumento para fazer cromatografia líquida, o cromatógrafo a gás é o instrumento para fazer cromatografia gasosa, não existe cromatógrafo gasoso. Assim como o cromatógrafo a líquido, o cromatógrafo a gás também é constituído de uma série de módulos fundamentais, de módulos básicos, que qualquer equipamento, seja ele mais sofisticado ou menos sofisticado, dispõe. O coração do cromatógrafo a gás é a coluna cromatográfica, que no caso, modernamente, quase que exclusivamente só se usam colunas capilares. É inevitável, é mandatório que essa coluna seja instalada dentro de um forno com temperatura rigidamente controlada, ao contrário de cromatografia líquida de alta eficiência, onde o controle de temperatura da coluna é algo secundário, é algo que é, na maior parte das vezes, dispensável. Em cromatografia gasosa, mais ou menos como a gente já mencionou, temperatura da coluna é um parâmetro fundamental na separação, é análogo à força da fase móvel. Otimiza-se a temperatura da coluna para conseguir separação melhor ou pior, para conseguir retenção melhor, maior ou menor dos analíticos. Então a temperatura da coluna é controlada e otimizada. Antes da coluna, assim como em cromatografia líquida, a gente tem um módulo para injeção de amostra, para introdução de amostra na coluna, injetor. E no final da coluna, assim como em cromatografia líquida, a gente tem um detector que vai examinar alguma propriedade da fase móvel, quantificar alguma propriedade da fase móvel, gerar um sinal elétrico proporcional à concentração de analito que vai saindo misturada no gás de arraste que elui da coluna. Tanto injetor quanto detector tem que ter temperaturas controladas, tem que ter são módulos rigidamente termostatizados. E é importante notar, é fundamental também compreender que a temperatura de injetor e detector deve ser controlada de forma independente da temperatura da coluna.
A temperatura da coluna é otimizada para conseguir maior ou melhor separação, maior ou menor retenção. Temperatura de injetor e detetor, os pressupostos para sua regulagem são diferentes. Então, tem que se tomar cuidado com isso. São parâmetros independentes, nunca são iguais. Temperatura de injetor, coluna e detector. Antes do injetor, assim como na cromatografia líquida, a gente tem que ter um reservatório de fase móvel e deveríamos ter algum dispositivo, algum sistema para propulsão da fase móvel. O caso é que em cromatografia gasosa, o gás de arraste, fase móvel, ela é fornecido em cilindros sob alta pressão. A própria pressão do gás no cilindro é a força motriz que impele ele pela coluna cromatográfica. Então não é necessário uma bomba para empurrar o gás de arraste. O que você precisa é ter válvulas, manômetros, dispositivos pneumáticos que eles sim vão controlar a vazão do gás de arraste, a velocidade do gás de arraste na coluna, que deve ser otimizada, claro, assim como na cromatografia líquida. As equações de Van Dinter e Golé, aqui no caso principalmente de Golé, porque a gente usa colunas capilares, são usadas, elas são válidas. E finalmente, conectado ao detector, a gente tem que ter sistemas eletrônicos que façam a digitalização, o registro do sinal, a coleta do cromatograma e a sua análise. Isso é tudo feito hoje em dia com sistemas microprocessados. Cromatógrafo a gás, assim como o cromatógrafo a líquido, o acessório fundamental dele é um microcomputador que contém o software que vai fazer o processamento de dados, e o próprio detector geralmente já tem incorporado na sua eletrônica, a bordo do cromatógrafo, os sistemas para digitalização de sinal. Bom, ao iniciarmos a discussão sobre instrumentação, a primeira coisa que a gente tem que definir é quem podemos usar como fase móvel. Nas cromatografias líquidas, praticamente qualquer solvente ou mistura de solventes, em tese, é aplicável como fase móvel. Na cromatografia gasosa, para começo de conversa, dificilmente a gente usa o termo fase móvel, na verdade nunca. A gente usa o termo gás de arraste. Não é simplesmente uma questão de terminologia, por trás é conceito que tem aí. Na cromatografia gasosa, o gás ele não age como uma fase móvel propriamente dita, interagindo, solvatando analitos, retendo, colaborando na retenção diferencial. Ele simplesmente os arrasta pela coluna, ou seja, ele não tem efeito na seletividade, na diferença de tempos de retenção dos analitos. Então, nunca se usa fase móvel, apenas gás de arraste como termo. Isso quer dizer que qualquer gás pode ser usado como fase móvel, gás de arraste? Não. Tem certas demandas. Primeiro, tem que ser inerte, óbvio, Você não vai querer que o seu gás de arraste reaja com a amostra, reaja com as fases estacionárias que você vai usar, ou principalmente que ataque superfícies do instrumento. Você não vai usar cloro como gás de arraste, você não vai usar HCl como gás de arraste, você não vai usar flúor como gás de arraste. Além disso, ele tem que ser, qualquer um desses gases, ele tem que ser usado em estado de alta pureza. Ele tem que ser isento de impurezas que degradem a fase estacionária ou causem ruído quando o gás de arraste passa pelo detector. Na verdade, o requisito de pureza que existe para fase móvel em cromatografia líquida existe para gás de arraste em cromatografia gasosa de forma, às vezes, até mais pronunciada. Tipicamente, o que a gente vai encontrar de impureza em gases comerciais e que devem ser minimizados, devem ser evitados? Umidade e oxigênio. Então, o gás tem que ser isento de umidade, tem que ser isento de oxigênio. Umidade e oxigênio podem atacar fases estacionárias. Fases estacionárias para cromatografia gasosa, especialmente as fases líquidas, elas são altamente suscetíveis à oxidação e hidrólise. Se o seu gás de arraste estiver contaminado, tiver traços de oxigênio, tiver traços de umidade, você vai destruir sua coluna cromatográfica rapidamente. Você vai perder ela. Além disso, alguns detectores têm demandas específicas quanto a impurezas no gás de arraste. Por exemplo, o detetor por captura de elétron, não vai chegar a falar dele, é incompatível com
fase móvel, gás de arraste, contaminado com umidade. Simplesmente ele não funciona, com oxigênio também. O detector por ionização em chama, que a gente vai falar dele, é um dos detectores mais usados, talvez o mais usado em cromatografia gasosa, ele é muito sensível a traços de hidrocarboneto na fase móvel, no gás de arraste. De onde viriam esses traços de hidrocarbonetos? Além de ser um contaminante na fase vapor mesmo, podem resultar de compressor de gás usado para encher o cilindro. Se ele for lubrificado com óleo, ele pode jogar gotículas de óleo mineral que ficam em suspensão, formando um aerosol dentro do gás. Isso vai chegar no detector por ionização em chama. Hidrocarbonetos são altamente detectáveis, há uma sensibilidade alta de ionização em chama para hidrocarbonetos. Isso vai fazer com que o sinal dele fique flutuando, fique pulando, ruído. Então a gente tenta usar gases isentos ou com um teor mais baixo possível de hidrocarbonetos, de umidade e de oxigênio. A gente tem que considerar o custo dos gases também. O custo de um gás depende, além da natureza dele, cada gás vai ter um preço, obviamente, né? Da sua pureza. Quanto mais puro for o gás, mais caro ele é. Então a gente precisa de gás puro, mas por outro lado, se a gente usar um material com pureza além daquela especificada pelo fabricante, a gente está jogando dinheiro fora. Esse gráfico aqui mostra mais ou menos a evolução do custo de um mesmo gás com o teor de pureza com que ele é fornecido. Então, geralmente a gente usa como gás de arraste o gás 5.0, pureza 5.0. O que isso quer dizer? 99,999% de pureza, teor máximo de impureza de 1 milésimo de por cento. 5.0 são 5 noves de pureza, 99999. O gás 4.5 é bem mais barato, só que não serve como gás de arraste. Via de regra não é usado. Gás 6.0 para GCMS, cromatografia gasosa usando detector de massas como sistema de detecção, detector de espectrometria de massas, a gente não vai tratar disso, porque vocês têm uma disciplina de espectrometria de massas que é mais pertinente estudar essa combinação nessa disciplina, demanda geralmente hidrogênio ou hélio 6.0. Bom, o gás de arraste, a natureza dele, não influi na seletividade, então quer dizer que você pode usar qualquer gás. Existem duas coisas que a gente tem que considerar, e principalmente para selecionar quem vai ser realmente o gás que você vai usar. Primeiro, compatibilidade com o detector. Cada detector demanda um gás de arraste específico para funcionar melhor ou até para funcionar de fato. Por exemplo, o detector por condutividade térmica, que é um dos detectores mais populares até hoje, ele só funciona com hélio ou hidrogênio como gás de arraste. Detector por ionização em chama, praticamente com qualquer gás. Então, geralmente você usa nitrogênio ou hidrogênio, que são os gases mais baratos. Detector por captura de elétrons, ele precisa, os modernos, de nitrogênio super seco ou de argônio dopado com 5% de metano, isso por causa do mecanismo de funcionamento dele. Os antigos precisam de argônio e metano, que hoje em dia também, só que quase não é usado, só nitrogênio super seco. Vocês notam uma coisa, na prática, né, os gases que são usados efetivamente como gás de arraste é hidrogênio, hélio e nitrogênio. São as três alternativas que a gente tem. Porque outros gases ou são reativos, oxigênio, CO2, ou são muito caros, por exemplo, argônio, ele poderia até ser usado, mas não tem sentido, ele é idêntico ao nitrogênio em termos de densidade, viscosidade, você só quer 80, 90 vezes mais caro. Outros gases nobres, hélio é o único que é usado e mesmo assim o uso dele está cada vez menor por causa do custo altíssimo. O hélio está acabando, o custo do hélio está aumentando. Outros gases reativos você também não vai usar, então acaba sendo limitado a esses, que são os gases inertes, disponíveis em pureza adequada com custo razoável. Você vai ter um consumo grande desses gases, você não pode usar qualquer material. Então você tem, na verdade, três alternativas: nitrogênio, hélio e hidrogênio. Primeira coisa que você vê é o detector que você vai usar. Alguns funcionam com outros com outros. Detector de massas, hélio ou hidrogênio. Quantidade térmica também, FID, praticamente qualquer um deles. E com captura de elétrons de nitrogênio.
finalmente e principalmente, outra coisa que a gente tem que considerar é que seletividade não é afetada pela natureza do gás de arraste. Você não afeta a razão entre tempos de retenção ajustados de analitos. Porém, a eficiência, ela é afetada pela natureza do gás de arraste e, portanto, a resolução também. Ou seja, diferentes gases de arraste podem dar resultados radicalmente diferentes na prática para separar analitos, para separar misturas. Porque viscosidade e coeficiente de difusão, ela depende da natureza do gás. E viscosidade e coeficiente de difusão, elas estão ligadas aos termos B e C da equação de Van Dinter, principalmente o termo C. O termo B ele não influi tanto na separação, porque ele acaba sendo importante apenas nas regiões de baixa velocidade de gás de arraste, baixa vazão, que raramente são usadas. As vazões, as velocidades de gás de arraste práticas, elas são locais onde o termo C, o termo de transferência de massas, ele é preponderante. O que isso quer dizer na prática? A gente tem aqui 3 curvas de Van Dinter, a altura de prato teórico em função de velocidade de fase móvel, no caso do gás de arraste, determinadas para o mesmo analito, mesma coluna, condições idênticas para nitrogênio, hélio e hidrogênio. O que a gente vê aqui? Bom, em termos de altura do prato teórico mínima obtida com cada um deles, com nitrogênio, a eficiência máxima, a eficiência de maior, a velocidade de maior eficiência é atingida com uma velocidade menor, e ela é melhor, ligeiramente melhor que com hélio e hidrogênio. Porém, raramente a gente vai usar, quando puder, nitrogênio quando o gás de arraste. É muito melhor usar hélio ou hidrogênio. Qual a razão para isso? Bom, no máximo, a eficiência que a gente consegue com hélio e com hidrogênio, principalmente com hélio, ela é um pouquinho pior do que com nitrogênio. A altura mínima de prato teórico é um pouquinho maior. Porém, é uma diferença pequena. Como o termo C da equação de Van Dinter para hélio e hidrogênio, por causa da baixa viscosidade, baixa densidade, alta difusibilidade, é pequeno, então o que acontece? O termo C ele é importante nas regiões de alta velocidade de fase móvel. Você aumentando a velocidade da fase móvel, a vazão além do máximo, você vai perder eficiência. A altura do prato teórico vai aumentar, mas não vai aumentar muito, porque o termo C ele é pequeno. Então, para hélio, para hidrogênio, você consegue trabalhar com velocidades de fase móvel elevadas, com vazões de fase móvel elevadas, maiores que a vazão ótima, e praticamente não perde eficiência. Você tem uma eficiência adequada. O que isso quer dizer? Lembre, que existe uma relação entre tempo de retenção ajustado e TM e constante de distribuição. Se você aumenta a velocidade, você diminui o TM. Se você diminui o TM, mantendo o fator de retenção, que depende da seletividade, a natureza do gás de arraste não mexe na seletividade, você diminui o TR'. Ou seja, você tem cromatogramas cada vez mais rápidos, sem perda efetiva da eficiência, sem que o pico se alargue efetivamente. Você pode, inclusive, fazer o que a gente chama de cromatografia gasosa rápida, ter separações muito velozes, muito rápidas, muito curtas com esses gases. Então, a gente pode usar qualquer um dos 3. Nitrogênio está sendo abandonado em detrimento do hélio e do hidrogênio. Hidrogênio tem a desvantagem de ser inflamável. Misturas ar e hidrogênio são explosivas, então existe um risco no uso deles. O risco é aceitável? Na prática, é muito difícil, tem que ter condições muito estritas para ter um acidente de explosão com hidrogênio. É muito raro isso acontecer.
as concentrações, a faixa de concentrações das misturas ar e hidrogênio, onde ela é explosiva, é muito estreita. Então, misturas com muito pouco hidrogênio ou muito pouco ar não explodem, não tem problema de explosividade. A faixa onde isso ocorre é estreita. Hidrogênio, por ser uma molécula pequena, ela difunde rapidamente. Então, qualquer orifício na sala, qualquer escape de gás que exista na sala, se você tiver um vazamento de hidrogênio, ele vai escapar, vai embora. E os cromatógrafos modernos, eles têm recursos, eles têm sistemas que detectam esses vazamentos e fecham as vazões. Hélio, ele não tem um problema da explosividade. Ele é praticamente equivalente ao hidrogênio em termos de eficiência, mas ele não tem problema de explosividade, então ele é mais seguro. Porém, o custo do hélio é absurdamente maior, é várias vezes maior. Hélio, ele é um gás caro que está se extinguindo. As fontes de hélio conhecidas, a única fonte comercial de hélio é o gás natural de alguns poços de petróleo no sul dos Estados Unidos. Esses poços estão se exaurindo, então não tem hélio disponível no mercado, o preço dele vai naturalmente aumentar. A gente tende a substituir, tomando as devidas precauções, hélio por hidrogênio em função do custo. Esse detector espectrométrico de massa, GCMS, ele, em tese, ele é especificado para trabalhar com hélio, mas na verdade, os fabricantes, quando consultados, eles vão dizer que você pode usar hidrogênio e tem certas vantagens, tem restrições muito pouco significativas na prática, o uso do hidrogênio no lugar do hélio. Algumas analitos podem dar problema, mas é um caso bem raro, nitrocompostos, coisas desse tipo que dá problema. De forma geral, hidrogênio é a melhor alternativa para uso como gás de arraste em comparação a hélio. Bom, o primeiro módulo, efetivamente, no cromatógrafo a gás é o módulo de introdução de amostra na coluna, dispositivo de injeção de amostra, injetor ou vaporizador. Né? Em cromatografia líquida, o procedimento básico padrão, você dissolve a amostra em um solvente adequado, geralmente a própria fase móvel, se possível, e introduz diretamente no fluxo de fase móvel, imediatamente antes da coluna, uma alíquota dessa solução. Cromatografia gasosa, a coisa não é tão simples, é um pouco mais complexa. Você, em tese, né, para emular o mesmo procedimento, você teria que dissolver uma pequena porção de amostra no gás de arraste e introduzir na coluna. O problema é que dissolução em gás, ou seja, evaporação, formação de uma solução gasosa, é algo que não é fácil ser feito, não é prático você fazer isso offline. Então é mais conveniente, é universal que você faça a introdução da amostra de forma online. Você dissolva a amostra no gás de arraste, você evapore ela no gás de arraste imediatamente antes da coluna cromatográfica e esse vapor da amostra dissolvido no gás de arraste é jogado para dentro da coluna na hora. No caso aqui, uma demanda que não é tão clara em cromatografia líquida, que fica patente em cromatografia gasosa, é a velocidade com que o processo ocorre, porque vaporização, evaporação, é um processo que pode ser demorado, pode ser lento. A injeção ela tem que ser instantânea, ou seja, o processo de introdução da amostra líquida, sólida, no sistema de injeção e vaporização, sua vaporização, formação de solução e transporte para o início da coluna cromatográfica tem que ser feito o mais rápido possível, idealmente de forma instantânea. Por quê? Durante o processo está fluindo gás de arraste. Então a banda onde o analito está dissolvido, onde a solução, a amostra está dissolvida, vai se tornando cada vez mais larga se o processo for lento. Se você faz a introdução rapidamente na coluna, o analito entra, a amostra, né, entra na coluna cromatográfica na forma de uma banda estreita, dissolvida em uma porção de gás de arraste que se distribui aqui numa seção fina, idealmente uma seção com espessura zero da coluna cromatográfica.
À medida em que prossegue a eleição, obviamente vai ocorrendo separação e vai ocorrendo alargamento da banda. A gente já falou, isso é inevitável. Eventualmente você consegue começar a ver separação. Porém, se você fizer a injeção lenta, se o analito já entrar disperso dentro da coluna logo no início, na forma de uma banda larga, a mesma seletividade que a gente teve aqui e a gente teria aqui já não vai ser suficiente para separação. Além da gente ter pior resolução, a gente também vai ter o analito mais disperso, mais na fase móvel, no gás de arraste. Então, na hora que ele sair da coluna cromatográfica, as bandas vão estar alargadas e diluídas, ou seja, você vai ver picos largos, baixos e mal resolvidos. Aqui nesse caso, você vai ver picos estreitos, altos e, idealmente, bem resolvidos. Ou seja, a injeção é algo que tem que ser feito rapidamente, instantaneamente. Isso não é simples, você tem que fazer isso de forma dinâmica, você tem que fazer isso de forma imediata. Em cromatografia gasosa, o calcanhar de Aquiles, um deles, o principal talvez, é a etapa de introdução de amostra, a etapa de injeção. É onde se concentram na análise de rotina a maior parte dos erros, é o maior componente individual que introduz inexatidão e imprecisão em uma análise cromatográfica por cromatografia gasosa. Bom, esse diagrama aqui é um diagrama bem simplificado. Ele mostra o tipo de injetor mais simples que se pode usar em cromatografia gasosa, chamado injetor on-column, para injeção direta dentro da coluna cromatográfica convencional. Na prática, hoje ele é pouco usado, são mais usados os chamados injetores com divisão, injetores split-splitless, que a gente vai falar daí quando a gente falar de colunas capilares, porque eles são próprios para esse tipo de coluna. De modo geral, a geometria desse injetor, o projeto dele é muito similar ao do injetor split-splitless, os princípios gerais são os mesmos e eles são usados ainda em sistemas onde você faz a injeção direta, um column na coluna, então a gente vai iniciar discutindo por eles. O que é esse injetor? Essencialmente, ele é um bloco de metal aquecido, isso é importante, a temperatura do injetor é um fator fundamental no seu desempenho. Numa das pontas dele, você conecta a coluna cromatográfica de forma hermética, ela é furada, ela é vazada. A outra ponta, você sela ela, você lacra ela com um septo de borracha de silicone, com um disco de borracha de silicone. E aqui a gente tem entrada de gás de arraste. Então a gente tem entrada do gás de arraste na lateral, vindo lá do sistema de alimentação do gás de arraste, um bloco aquecido, onde ocorre a vaporização da amostra, coluna cromatográfica aqui, e aqui em cima ele é lacrado, fechado com um septo. Os mais simples vai ser um disco de borracha de silicone, às vezes você usa discos de borracha de silicone enclausurados em teflon ou com outros aperfeiçoamentos, mas geralmente só um disco de borracha de silicone. Como que é o processo de injeção de líquidos nesse sisteminha aqui, nesse injetor on-column simples? Primeiro você coleta uma alíquota adequada da amostra com uma microseringa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, perfura com a agulha da microseringa o septo de silicone que ele tem aqui, introduz a agulha até uma altura adequada, geralmente ela é introduzida na ponta da coluna cromatográfica, no interior da ponta da coluna cromatográfica. Lembrem que isso aqui está aquecido, o gás de arraste passando continuamente aqui. Aí você pressiona o êmbolo dessa microseringa. Então você introduz de forma rápida, de forma idealmente quase instantânea, a alíquota de amostra líquida aqui no interior da coluna cromatográfica. Como isso aqui está aquecido, se a temperatura for suficientemente alta, a amostra vai se vaporizar muito rapidamente, instantaneamente, idealmente. Então, o ideal é que você introduz a amostra na hora, vire vapor. O gás de arraste está vindo aqui, ele vai se misturar com o vapor de amostra que você gerou online aqui dentro da coluna cromatográfica e vai ser jogado para o interior da coluna cromatográfica. O plug vai ser forçado
a fluir pela coluna e vai começar a separação. Então é um processo relativamente simples. As duas chaves aqui, a velocidade com que você faz a introdução, você insere a microseringa e pressiona, tem que ser rápido, e a temperatura em que se encontra o injetor, ela tem que ser autossuficiente para que ocorra essa vaporização imediata. Bom, o processo de injeção em cromatografia gasosa, então, depende de você conseguir condições nas quais você consiga introduzir a amostra de forma quantitativa, ou seja, a alíquota que você introduz ser introduzida completamente, ou pelo menos nesse caso aqui de injetor, né? O injetor com divisão um pouco diferente dentro da coluna, de forma imediata, sem discriminação, sem perda, sem qualquer problema e, de modo geral, de forma imediata, instantânea. Os parâmetros principais que a gente vai ajustar para isso são a temperatura do injetor e a quantidade de amostra que você vai cromatografar. O injetor tem que ser ajustado a uma temperatura elevada o suficiente para que a amostra se vaporize imediatamente sem decomposição. A regra geral é que ele esteja pelo menos 50 graus Celsius acima da temperatura do componente menos volátil da sua amostra. Se ele estiver abaixo disso, a chance de você ter vaporização lenta vai ficar grande. Aí você pode ter alargamento de pico, você pode ter discriminação no injetor. O que quer dizer? Os constituintes mais voláteis vão evaporar antes e outros podem ficar até presos no injetor e não ser introduzidos na coluna. Então, a regra geral é que seja 50 graus acima da temperatura de ebulição do componente menos volátil. De modo geral, acima disso não tem grandes problemas. Você tem a limitação da temperatura do septo e da amostra, da estabilidade química de ambos os constituintes. O septo, aquele disquinho de borracha de silicone, é um consumível. Você vai usar ele um certo número de vezes, depois de um certo tempo, você vai descartar ele. O orifício que você fez para introduzir a microseringa, ele vai começar a lacear, ele vai começar a não mais ocluir lá em cima, vai começar a ter vazamentos, vai ver tempos de retenção variando. Você tem que trocar o septo. Geralmente os septos aguentam de 50 a 100 injeções. Só que se você usar uma temperatura muito elevada, você pode começar a degradar esse septo, jogar impurezas na coluna, então tem esse limite. E, claro, da própria amostra, degradação térmica dos constituintes da amostra. Você tenta jogar a temperatura do injetor a mais alta possível, obedecida essas regras e sabendo que ela tem que estar pelo menos uns 50 graus acima da temperatura de ebulição do menos volátil. Lembrando também que ela é independente da temperatura da coluna. As considerações para otimização da temperatura de coluna são completamente diferentes da do injetor. Geralmente a temperatura da coluna é diferente da temperatura do injetor. O volume injetado vai depender do tipo de coluna, do estado físico da amostra. A gente tenta injetar a maior quantidade possível de amostra para ter maior sensibilidade, maior detectabilidade. Só que assim como em cromatografia líquida, se a gente injetar muita amostra, você vai saturar a coluna, você perde eficiência, a coluna cromatográfica fica cheia de amostras, não tem mais separação. Para amostras líquidas e colunas capilares, tipicamente você injeta de 1/100º de microlitro até 3 microlitros de amostra, sendo que esse tipo de injetor não é muito adequado para a coluna capilar. Você usa um injetor modificado, chamado injetor por divisão, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Colunas empacotadas, recheadas, é um pouco maior, 0,2 a 20 microlitros de amostra líquida. Bom, geralmente você usa as amostras como líquidas. Se a amostra for sólida, existem injetores específicos para introdução direta de amostra sólida, mas eles não são muito práticos. O que você faz geralmente é dissolver a amostra em solvente adequado e injetar a solução. Você pode usar sólido, você pode cromatografar um sólido em cromatografia gasosa. Se a pressão de vapor dos seus constituintes for suficientemente alta, pode, não tem qualquer problema. Ele ser sólido a temperatura ambiente. A amostra gasosa, a mesma quantidade, só que lembrando que o gás é menos denso que o líquido. Então, em colunas capilares, você injeta de 1 microlitro a 0,1 ml, tipicamente de gases, de amostras na fase gasosa, e empacotados 0,1 a 50 mililitros. Você tenta, então, injetar a maior quantidade possível, lembrando que você pode saturar a coluna se esse volume for excessivo. Bom,
O acessório típico, o acessório mais usado para fazer injeção de amostras em cromatografia gasosa são as microseringas, né? São versões miniaturizadas, versões mini das seringas hipodérmicas que a gente usa para a saúde, que a gente usa em diversas aplicações em laboratório. As seringas convencionais para líquidos, elas têm capacidades de 1, 5 e 10 microlitros. Seringas para gás, microseringas para gases, têm capacidades de 100, 250, 500, 1000 microlitros e são especiais, são microseringas com algumas características diferentes, né? São chamadas gas tight, são impermeáveis para gás. Essas para líquidas são realmente simples, né? A microseringa de 10 microlitros é a mais usada, é a de rotina, né? Essencialmente, ela é um corpo de vidro com a escala, né, gravada aí no corpo, um êmbolo, né, de aço inox ou de outro metal suficientemente rígido, suficientemente inerte. As variantes mais simples têm uma agulha soldada nela, uma agulha chumbada nela de aço inox 316, que é o aço mais inerte que tem. Existem microseringas de várias capacidades com agulha removível, você troca a agulha. Porque o acidente mais comum que você perde uma microseringa é quando você vai ter que injetar, a injeção tem que ser rápida, demanda uma certa habilidade do injetor, quando feita manualmente, e você entorta essa microseringa. Você dobra ela, ela fica torta. Aí, se é uma microseringa dessas, às vezes o sujeito dá um jeitinho lá, desentorta e consegue reutilizar elas. Muitas vezes não, você joga fora ela. E a mesma coisa com êmbolo, né? Então você tem algumas microseringas, tem agulha removível, você troca, você entorta, entope ela, né? Às vezes ela entope um pouco. Então você pode trocar ela e tem uma vida maior, o custo é maior, nem sempre compensa. Essa microseringa de 10 com agulha fixa ela vai ser descartada depois de algumas centenas de injeções, mas acho que compensa. Uma observação importante, né? Volumes típicos de injeção, geralmente 1, 2, 3 microlitros. 1, 2 microlitros é o mais comum. Você não vai usar uma microseringa de 1 microlitro para injetar 1 microlitro, porque você vai ter que vir com o êmbolo até o final do curso dela. Vai ser muito difícil você fazer injeção rápida. O ideal é que você use uma microseringa com 3 a 4 vezes o volume da injeção que você vai usar, pelo menos. Então, uma microseringa de 10 microlitros ela é adequada para 1, 2 microlitros de injeção. Você consegue fazer uma injeção rápida, porque o curso aqui do êmbolo que você vai se apertar é pequeno, você faz isso rapidamente. Você manipula ele convenientemente. Volumes maiores, seria interessante usar uma microseringa maior. Em contrapartida, volumes menores, uma microseringa maior. Mas agora, você vai injetar 5 microlitros, então, cromatografia gasosa, qualquer técnica, né? Você não vai usar uma microseringa de 5, você vai ter que vir com o êmbolo até o final, aqui, ele vai vir aqui, vai ser muito difícil você manipular. Você, geralmente, então, dificilmente você usa a microseringa, pelo menos para injeção até o final da capacidade dela. A microseringa de 1 microlitro, ela tem um detalhe que faz com que ela seja um pouquinho mais delicada. 1 microlitro, né, seria escalas aqui de 0 a 1, 0 microlitro, seria um volume muito pequeno de líquido para vir aqui no corpo. Você teria que ter um êmbolo muito fino, um canalzinho aqui no vidro muito fino, seria impraticável, seria terrível isso, você não conseguiria usar ele. Então, o que acontece aqui, né? Você acaba tendo uma geometria um pouco diferente. Na microseringa de 1 microlitro, o êmbolo, na verdade, é um fiozinho de aço que corre dentro da própria agulha. O que você vê, o corpo de vidro e aquela seção de tubo que você vê aqui, tubo mais grosso, é só um guia, o tubo é só um guia para onde esse fiozinho de aço, que é o êmbolo de verdade, é soldado, e o tubo é só para você apoiar o sistema. Né? Então, o que acontece nessas microseringas? Se você entortar aqui, você perde a microseringa. É muito difícil você recuperar ela quando você entorta a agulha, você joga fora. E outra coisa, né, que você pode ter problemas aqui relativos ao aquecimento da agulha. Então você vai fazer a injeção, você está aproximando a agulha do injetor, ela começa a crescer, você quase ter perdas de amostra se a amostra estiver dentro da agulha. Então geralmente você puxa um pouquinho de ar antes de injetar, vai injetar ar, mas não tem problema. Pelo menos uma quantidade pequena de microlitro.
Na microseringa de 1 microlitro não tem jeito, a amostra está na agulha, ela vai poder evaporar antes da injeção. Então ela é mais problemática, a gente tenta evitar um pouco esse tipo de microseringa na prática. Bom, após a introdução da amostra no injetor, sua vaporização, o gás de arraste vai introduzir ela, vai jogar ela dentro de uma coluna, é onde vai ocorrer a separação, onde os constituintes da amostra vão, se tudo for otimizado certinho, ser separados. Bom, essencialmente, a gente, como em todas as modalidades de cromatografia, a gente tem dois tipos, duas classes importantes, fundamentais de colunas cromatográficas. As chamadas colunas empacotadas ou recheadas, aqui tem uma foto de uma coluna instalada num cromatógrafo, e as colunas capilares ou tubulares abertas. Né? Aqui a gente tem uma comparação em escala das seções transversais dessas colunas, né? Para vocês terem uma ideia da diferença de dimensões delas. Colunas empacotadas geralmente são tubos de 3 a 6 milímetros de diâmetro interno, comprimentos de meio a 5 metros, que são recheados com um material sólido pulverizado, ou fase estacionária sólida, ou uma fase estacionária líquida depositada nas partículas de recheio. Similar ao que ocorre em cromatografia líquida. A única diferença é que as fases não são geralmente ligadas quimicamente, no caso das colunas empacotadas. O grande problema das colunas empacotadas é que, pelo fato delas serem tubos recheados com pós finos, né, efeito de tamanho de partícula vale aqui, no caso de coluna cromatográfica para cromatografia gasosa, assim como cromatografia líquida, o comprimento delas é limitado. Na prática, 2, 3 metros é o limite, né, prático para uma coluna de cromatografia gasosa. 5 metros é um exagero. Eu mesmo nunca vi uma coluna com mais de 2 metros para cromatografia gasosa, coluna empacotada. Eu sei de colunas de até 20 metros que foram usadas para casos especiais. O grande problema é que a pressão de gás de arraste que você tem que aplicar na ponta da coluna para ter uma vazão próxima da vazão ótima vai ser absurdamente alta se você tem uma coluna de comprimento muito excessivo. O número de pratos de uma coluna dessa vai ser muito pequeno em comparação com a seletividade que ela proporciona, ou seja, as separações são limitadas em comparação com uma coluna capilar. As colunas capilares, apesar de elas terem sido descobertas, terem sido propostas no final da década de 50, por questões comerciais, elas só começaram a ser usadas efetivamente em meados da década de 80 do século passado. Se tornaram populares em meados da década de 90 e praticamente substituíram quase que integralmente as colunas empacotadas. Hoje, existem métodos padrão que especificam colunas empacotadas, mas são métodos anacrônicos, né, que estão em fase de substituição. Fora isso, na rotina de cromatografia gasosa é usado universalmente, de forma completa, quase colunas capilares. Essas colunas capilares são tubos com comprimentos muito maiores, tubos ocos, 5 a 100 metros, onde a fase estacionária, líquida ou sólida, é depositada como um filme na superfície interna desses tubos, que tem diâmetros internos de 100 a 500 micrômetros, 0,1 a meio milímetro. São filmes da ordem de micrômetros, micrométricos. Né? Qual é o segredo da coluna capilar? O número de pratos teóricos por metro de coluna capilar é mais ou menos igual ao número de pratos teóricos por metro de uma coluna empacotada típica. Porém, você pode fazer colunas muito maiores. No caso de colunas capilares, são tubos abertos, é fino, é um diâmetro pequeno, porém é um tubo aberto, a resistência ao fluxo de gás é menor. Então você consegue ter colunas de 20, 30, 100 metros, a maior coluna capilar já feita tem a 1890 metros, é uma coluna de demonstração, né, não é uma coluna para uso prático. Você pode ter colunas muito maiores. A coluna capilar de rotina, em cromatografia gasosa hoje, é a coluna de 25, 30 metros, 0,25, 0,30 milímetros de diâmetro interno, que resolve a maior parte dos problemas. Ou seja, você tem um número muito maior de pratos teóricos com seletividades idênticas. Melhor separação. Em vez de você conseguir ver 10, 20 picos separados em uma hora de cromatograma, você vê 100, 200, 1000 picos separados na coluna capilar. Então, por isso, hoje o uso dela é quase universal em cromatografia gasosa. A gente quase não usa mais coluna empacotada.
Apenas no caso de sistemas muito antigos, que o usuário não vê vantagem em sua troca, em sua atualização, ou demanda legal, um método padrão, um método standard, que tem que ser daquele jeito. Você não pode usar, você tem impedimento legal de usar um método, mesmo que seja melhor usando uma coluna capilar. A coluna cromatográfica é o coração do cromatógrafo a gás, é onde vai ocorrer a separação. Nas modalidades de cromatografia, onde a fase móvel é condensada, onde a fase móvel é líquida ou fluido supercrítico, a seletividade, ou seja, a diferença de retenções entre os diversos constituintes da mistura, depende de interação diferencial dos mesmos com fase estacionária e fase móvel. Alguns vão se dissolver mais facilmente na fase móvel, vão interagir mais fortemente na fase móvel, ser menos retidos. Outros interagir mais fortemente com fase estacionária, se dissolver mais intensamente na fase estacionária, ser mais retidos, e aí você tem separação. Na cromatografia gasosa, o jogo, como a gente já falou, é um pouquinho diferente. Existem as interações com a fase estacionária da mesma forma que elas existem nas cromatografias líquidas. Ou seja, um dos lados da balança é o mesmo, o outro é diferente, não há interação com a fase móvel. Por outro lado, o que governa a tendência de um analito numa mistura passar mais ou menos tempo na fase vapor, dissolvido no gás de arraste, ser menos retido, independente da interação com a fase estacionária, é a sua pressão de vapor. A pressão de vapor de qualquer substância é função da sua estrutura química. Espécies mais polares, espécies com maior volume molar, ou seja, moléculas grandes, vão tender a ter pressões de vapor menores a uma mesma temperatura do que espécies menos polares, moléculas menores. E também da temperatura do sistema. De forma geral, aumentando a temperatura da coluna, você aumenta a pressão de vapor de um analito, você aumenta a sua concentração na fase vapor, no gás de arraste, na fase móvel, aumenta a velocidade de migração, você tem menor retenção. Ou seja, aumento da temperatura em cromatografia gasosa é equivalente ao aumento da força da fase móvel em cromatografia líquida. É um parâmetro otimizável para a separação, é o parâmetro que você otimiza. A estratégia geral para otimização de separação em cromatografia gasosa é mais ou menos que em cromatografia líquida. Você seleciona primeiro a fase estacionária. No caso de cromatografia líquida, muitas vezes você parte inicialmente para C18, fase reversa, que vai dar bons resultados para muitos problemas cromatográficos. Às vezes você seleciona uma outra, casos especiais, mas na prática você acaba partindo primeiro para C18. Cromatografia gasosa, você tem um universo de fases a serem selecionadas um pouquinho maior. Então, tem 2 ou 3 famílias de fases estacionárias que você vai selecionar para ter a melhor seletividade possível. E, em seguida, em cromatografia líquida, você otimizaria a composição, polaridade da fase móvel para ter maior e menor força de separação. Gasosa, você otimiza a temperatura da coluna. Diferentes temperaturas, diferentes pressões de vapor, maior ou menor retenção, melhor ou pior separação. E o que aconteceria em termos práticos quando a gente varia a temperatura da coluna? Quando a gente faz separações em diferentes temperaturas, regulando a temperatura da coluna de forma diferente. Aqui a gente tem cromatogramas hipotéticos, uma mistura simples de 4 constituintes, executados com temperatura baixa, alta e média, né? com temperatura intermediária. À medida que a gente aumenta a temperatura da coluna, a pressão de vapor dos constituintes da mistura vai aumentando. Eles vão ficando todos os constituintes da mistura menos retidos, eles eluem rapidamente, cada vez mais rapidamente. Temperaturas muito baixas corresponderiam à eluição com uma fase móvel com força reduzida, uma fase móvel fraca em cromatografia líquida. Todos os constituintes da mistura
iriam lentamente, os tempos de retenção seriam todos grandes. A vantagem é que há diferença nos tempos de retenção que pode ser suficiente para separar os constituintes. Porém, quanto mais tempo uma espécie passa dentro da coluna, mais ela se espalha, mais ela se alarga. Ou seja, a gente pode começar a ter problemas na separação por causa do alargamento excessivo dos picos, além do que o tempo de análise fica elevado. Se a temperatura está excessivamente alta, a pressão de vapor de todo mundo é muito alta. Todos os constituintes caminham muito rapidamente pela coluna. Você praticamente não tem retenção, praticamente você não observa a separação. Comparando largura do pico com diferenças de tempo de retenção, a gente não tem resolução. O ideal seria uma temperatura intermediária, onde há separação, onde há diferença suficiente entre os tempos de retenção, as pressões de vapor são suficientemente diferentes para que haja separação, mas que não implique um tempo de análise excessivo. Ou seja, temperatura é um parâmetro fundamental a ser otimizado para ser separação em cromatografia gasosa. O forno onde a coluna se encontra é um constituinte chave do cromatógrafo. Ele tem que proporcionar um controle confiável da temperatura da coluna. Além disso, a temperatura em que a coluna se encontra, ela tem que ser otimizada em função da separação. Ela tem que ser não tão alta que você tenha isso, não tenha separação, nem tão baixa que você tenha excessiva retenção. Ela é diferente, portanto, da temperatura do injetor. A temperatura do injetor tem que ser alta para que todo mundo vire vapor, para que, de tal maneira que ela seja muito maior que o ponto de ebulição dos análises naquela pressão, a pressão de vapor dos análises seja menor que a pressão do sistema, eles evaporem completamente na hora, mas a pressão de temperatura da coluna é o contrário. Se ela for excessivamente alta, se for uma temperatura na qual a pressão de vapor de todos os análises seja muito alta, não vai ter separação. Ela tem que ser regulada, ou seja, a temperatura da coluna ela é independente da temperatura do injetor, ela não é igual. Ela geralmente é menor que a temperatura de ebulição. Pô, uma temperatura de ebulição é a temperatura em que os componentes de uma substância vira vapor. A temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de uma substância se iguala à pressão atmosférica. Abaixo da temperatura de ebulição, toda a substância tem uma pressão de vapor finita, bem determinada, uma pressão de vapor que não é zero. Senão as roupas que a gente pendura no varal nunca evaporariam, nunca secariam. A água não evaporaria a menos de 100 graus Celsius. Ela evapora, porque a temperatura ambiente, a água tem uma pressão de vapor menor que a atmosférica, mas bem definida. Macroscópica, definida. Aqui é a mesma coisa, você tem que ter uma temperatura tal que a pressão de vapor dos analíticos seja suficientemente alta para eles eluírem pela coluna, mas não tão alta que aconteça isso. Você tem que otimizar a temperatura da separação. Bom, assim como em cromatografia líquida, a gente também pode ter um problema quando tenta separar as misturas isotermicamente, ou seja, usar a mesma temperatura na coluna durante toda a separação. Em cromatografia líquida, como a gente mostrou, separações isocráticas, ou seja, com a composição da fase móvel mantida constante do início até o fim do processo, podem não ser adequadas e não são muitas vezes. Ou você não separa constituintes pouco retidos, ou você retém muitos constituintes menos solúveis na fase móvel. Na cromatografia gasosa, o que pode acontecer? Se você usa uma temperatura de coluna excessivamente baixa, numa amostra real, complexa, os constituintes mais voláteis acabam sendo separados. Tem pressão de vapor moderada, suficiente para eles eluírem, e se diferenciam. Só que os menos voláteis, os mais pesados, demoram para eluir. Acabam saindo com picos largos, baixos. Dificilmente você consegue ver o pico, você perde a relação sinal-ruído aqui. Mal definidos e o tempo de análise é excessivo. Se a temperatura da coluna for alta,
Os constituintes mais pesados, menos voláteis, acabam saindo rapidamente, com picos bem definidos, só que os mais voláteis não se separam. Ou seja, em casos de vida real, amostras reais, verdadeiras, complexas, dificilmente você consegue executar a separação mantendo a temperatura do forno, da coluna, constante a um valor só durante toda a corrida, operando de forma isotérmica. Da mesma forma que na maior parte das amostras verdadeiras, amostras da vida real, em cromatografia líquida de alta eficiência, dificilmente você consegue fazer a separação isocrática de forma satisfatória. Nesses casos, então, o que a gente faz é usar o recurso chamado programação linear de temperatura, que é equivalente em cromatografia gasosa à eluição com gradiente de solvente. Ao invés de você fazer a separação com uma única temperatura durante toda a corrida cromatográfica, você faz com que a temperatura se incremente de forma controlada, programada, do início até o final da corrida. Então você pode programar o forno do cromatógrafo para no início da corrida, com tempo zero, quando você injeta a amostra, ele está a uma certa temperatura. Essa programação pode ter uma rampa isotérmica inicial, quer dizer, você pode instruir o forno para ficar isotérmico àquela temperatura X minutos, ou então pode já partir para o aquecimento, daí aquecer a uma taxa de aquecimento de X graus por minuto até uma temperatura Y e manter essa temperatura Y por um certo tempo para separação. Então você otimiza essas etapas, esse aquecimento, para conseguir a melhor separação possível. O que acontece? No início da sua corrida cromatográfica, a coluna está fria. Esses constituintes mais pesados da sua amostra vão tender a ficar presos na ponta da coluna, não vão ser arrastados, vão ficar retidos lá na ponta da coluna, bonitinhos, sem se mexer. Os mais voláteis vão ser eluídos, eles terão pressão de vapor suficientemente alta para que eles eluam, para que eles caminhem pela coluna cromatográfica. Os demais estão parados. À medida que o tempo passa, a temperatura vai aumentando de forma controlada e esses constituintes começam a eluir e vão paulatinamente sendo removidos da coluna, indo da coluna, passando pelo detector, gerando sinal. Numa corrida com programação de temperatura, você pode programar a temperatura inicial, a temperatura final da corrida. Você pode ter opcionalmente tempos isotérmicos iniciais e finais, rampas isotérmicas no início e no fim, não é necessário isso aí. E você, claro, programa a velocidade de aquecimento, a taxa de aquecimento em graus Celsius por minuto. Os cromatógrafos modernos, microprocessados, permitem que você faça programações extremamente sofisticadas de temperatura, várias rampas. Então você pode otimizar a separação para amostras muito complexas em tempos relativamente curtos. Assim como o uso de colunas capilares hoje é quase universal em cromatografia gasosa, na rotina, no dia a dia da cromatografia gasosa, dificilmente você resolve um problema analítico real sem que você use a programação linear de temperatura. A complexidade das amostras geralmente demanda isso aí. É muito difícil você conseguir uma separação isotérmica num tempo adequado, uma amostra que não seja uma amostra sintética com 3, 4 constituintes. Amostras reais vão ser muito mais complexas que isso e demandam programação linear de temperatura. A programação linear de temperatura, ela embute alguns problemas. Primeiro, quando você varia a temperatura de um gás, a viscosidade dele varia. A viscosidade de um gás aumenta com a temperatura, ao contrário de um líquido. Né? Geralmente a gente sabe que quando a gente aquece um líquido, ele fica menos viscoso. Gases têm um comportamento contrário, oposto. Quando você aumenta a temperatura de um gás, ele fica mais viscoso. Então, o que acontece quando você vai aumentando a temperatura da coluna durante a separação? Aumenta a viscosidade do gás de arraste, a vazão do gás, se não for tomada nenhuma providência, diminui. É por isso que os sistemas de alimentação dos cromatógrafos, eles têm que lidar com isso aí.
Hoje, os cromatógrafos modernos têm sistemas com sensores eletrônicos e transdutores de vazão e de pressão. À medida que a vazão vai diminuindo em relação ao valor ajustado, o valor que você ajustou durante a programação de temperatura, a pressão na cabeça da coluna vai sendo aumentada de modo a compensar isso aí. Outro problema, que esse é mais difícil de compensar, é a tal da deriva, ou drift na linha de base. Em cromatografia gasosa, é muito comum o uso de fases estacionárias líquidas, é bem mais comum que fases sólidas, assim como em cromatografia líquida de alta eficiência. As fases líquidas em cromatografia gasosa, diferentemente da HPLC, com fase reversa, fase normal, elas são imobilizadas sobre as superfícies dos suportes, tubo da coluna capilar ou suporte sólido que você usou para rechear a coluna empacotada. Às vezes existe ligação química, mas não são monocamadas, radicais quimicamente ligados como na HPLC. São filmes macroscópicos, micrômetros muito pequenos, mas ainda assim filmes reais, não é um filme virtual como a HPLC. Então, por mais que você mobilize essa fase, faça a ligação química com o suporte para mobilizar, tome uma série de providências, lentamente essa fase líquida vai se volatilizando e sendo arrastada pela fase móvel, pelo gás de arraste, ainda mais que você tem um ambiente onde a coluna fica constantemente submetida a um fluxo de gás a alta temperatura. Depois de um certo tempo, sua coluna perde eficiência, perde capacidade de separação e é descartada. A coluna de cromatografia gasosa, como a de líquida, tem um tempo de vida útil. Bom, o que vai acontecer quando a gente usa a programação de temperatura? Constantemente, então, sempre quando a gente usa a fase estacionária líquida, uma pequena quantidade de vapor de fase estacionária está sendo perdida, está sendo arrastada junto com o gás de arraste. Se a temperatura da coluna é constante, a concentração de fase estacionária vapor na fase móvel, no gás de arraste, é constante também. Isso vai chegar no detector, vai gerar um sinal. Se a concentração é constante, simplesmente você vai ver um sinal constante, você não vai perceber nada. A sua posição da linha de base vai estar um pouquinho diferente do zero, mas é corrigido eletronicamente. Bom, à medida que você vai aumentando a temperatura da coluna, numa programação de temperatura, o que vai acontecer? Pressão de vapor de todo mundo sobe, inclusive da fase estacionária. Então, uma quantidade de fase estacionária que sangra, o termo técnico é esse sangramento da coluna, que sangra junto com o gás de arraste, vai aumentando. Se esse vapor de fase estacionária passa pelo detector, ele pode gerar um sinal que aí não é mais constante, ele vai aumentando no mesmo ritmo que a temperatura aumenta. Então é muito comum você ver o cromatograma com a linha de base assim, crescente. Isso é um problema, mas não é um problema sério, como poderia se pensar a princípio. Primeiro, porque a menos que essa deriva, o drift de linha de base, seja muito pronunciado, chegue a saturar o detector, seja a saturar a resposta do sistema eletrônico, ele é perfeitamente trabalhável pelos softwares de detecção e integração de picos cromatográficos. Os softwares para análise de dados cromatográficos, eles não têm problema com essa deriva lenta da linha de base. Eles conseguem facilmente distinguir isso de um pico cromatográfico. Na verdade, o problema pior seria em detectores de massas, detetor espectrométrico de massas, onde o que vai passar pelo detector vai ser uma mistura de analito e fase estacionária. O espectro de massas que você vai obter vai ser um espectro sujo, poluído, e pode prejudicar a detecção, prejudicar a identificação. Então, nesse caso, você usa fases estacionárias especiais. No mais, essa deriva de linha de base não causa maiores problemas se não for excessiva. Uma providência que ajuda a minimizar é quando você instala uma coluna nova, você tem que condicionar essa coluna. A coluna vem de fábrica, você geralmente conecta a ponta da coluna no detector, deixa a ponta no injetor, deixa a ponta do detector livre. Se for hidrogênio, gás de arraste, dá um jeito dela ficar para fora do forno, liga a vazão de gás de arraste um valor recomendado, um valor próximo do ótimo da coluna, aquece a coluna até uma temperatura menor que a temperatura máxima dela, obviamente,
e deixa algumas horas para qualquer fase estacionária que não esteja devidamente ligada, devidamente ancorada na superfície do tubo da coluna ou do suporte, possa ser vaporizada, não entrar no detector para não sujar o detector. Depois desse tempo, aí você reconecta e testa a coluna para ver se está tudo em ordem, se tem a sua coluna condicionada, sem impurezas facilmente volatilizáveis que possam causar problemas. Bom, finalmente, né, o último módulo do cromatógrafo a gás analítico é o detector. O detector é um transdutor, um sistema que vai medir alguma propriedade física, química da fase móvel, assim como em cromatografia líquida, que varie, que mude quando ela passar misturada com um analito separado. Então a gente tem uma banda aqui no analito que foi separado, que está sendo eluído, que vai sair para fora da coluna. O perfil de concentração aqui é esse, né? É um perfil gaussiano da concentração do analito na banda. À medida que ele vai sendo arrastado, isso aqui vai passar por dentro do detector, seja lá qual for a propriedade medida, ela vai variar, vai gerar um sinal elétrico que vai aumentar. A banda passou pelo detector, o material é descartado para a atmosfera, geralmente a saída da coluna cromatográfica ela é jogada para fora, para a atmosfera, a quantidade de analito que é contida é muito pequena, dificilmente isso vai causar problemas de saúde, problema toxicológico. E a banda foi convertida em um pico cromatográfico com, teoricamente, formato gaussiano que acompanha o formato da perfil de concentração aqui na banda cromatográfica. E esse registro em função do tempo de corrida, o cromatograma, como você sabe, cada substância idealmente aparece como um pico no cromatograma. Existem diversos detectores diferentes usados em cromatografia gasosa. Os três mais empregados, juntamente com o detector espectrométrico de massas, que nós não vamos tratar aqui, porque, como eu disse para vocês, espectrometria de massas é uma técnica suficientemente sofisticada para ser tratada em um curso à parte, uma disciplina à parte. O sistema GCMS, LCMS, a parte mais complexa, a parte que demanda mais atenção dessa encenação GCMS, LCMS, é o detector, é o massas e não o cromatógrafo, então por isso vocês vão estudar isso à parte, né? Fora o massas, os três detectores mais comuns, mais usados, são o detector por condutividade térmica, TCD, Thermal Conductivity Detector, que, como o nome diz, ele mede a variação na condutividade térmica do gás de arraste quando dilui um analito. O detector por ionização em chama, que mede íons, que mede corrente elétrica decorrente de íons gerados durante a queima de hidrogênio e ar, e o detector por captura de elétrons, que mede a supressão de corrente causada pela absorção de analitos eletrofílicos. Mais para frente a gente vai falar do detector por ionização em chama de modo mais detalhado, de modo mais aprofundado. Não vamos nos aprofundar muito em todos os detectores, tem muitos tipos de detectores usados. 90% que se faz em GC é com ionização em chama e o massa, né? Então a gente vai só falar do ionização em chama. Registro de sinal hoje, 100% dele é feito digital. Não se faz mais registro analógico de sinal com aqueles registradores de papel, que você depois tem que fazer a integração dos picos na mão, pegar o papel, medir a área dos picos na mão. Tudo é feito integralmente com computadores, o sinal é digitalizado e registrado em computador e esse software próprio para isso. Bom, o que a gente ia falar sobre cromatografia gasosa hoje era isso, dar uma pincelada básica na instrumentação. Nas próximas aulas a gente vai falar de fases estacionárias e de detectores, para encerrar essa parte da matéria. Então por hoje é só, semana que vem a gente continua.